Olá! No Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre os projetos envolvendo segurança de magistrados, servidores e demais cidadãos nas unidades judiciárias. Veja também, Pleno do TJCE aprova medidas para priorização do primeiro grau e desembargador Mário Parente assume coordenação dos juizados especiais. O Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará aprovou medidas para priorização do primeiro grau, porta de entrada dos processos que chegam ao Poder Judiciário. A proposta de projeto de lei que determina a redistribuição da força de trabalho foi aprovada por unanimidade pelo colegiado. O presidente do TJCE, desembargador Gleidson Pontes, conduziu a sessão realizada no dia 9 de fevereiro. De acordo com o documento, será feita transferência de aproximadamente 20% dos valores dos cargos comissionados do segundo grau para o primeiro grau. Essa redistribuição vai possibilitar a criação de 398 cargos de assistentes de unidade judiciária na primeira instância. Os profissionais vão trabalhar diretamente com o juiz para auxiliar na elaboração de sentenças e despachos. O Pleno considerou que o incremento da força de trabalho vai possibilitar o aumento da produtividade dos magistrados que atuam na capital e no interior. Os desembargadores ainda salientaram que as mudanças atendem à Resolução número 219/2016 do Conselho Nacional de Justiça. Para o presidente do TJCE, a decisão do colegiado representa um grande avanço. Eu diria que é um avanço para a melhoria da prestação jurisdicional. Já muitos juízes faziam essa reivindicação para um assessor na sua vara, visando a que subsidiasse as suas decisões com pesquisas, com elaboração de sentenças, com decisões interlocutórias, isso para dar mais velocidade às decisões judiciais. Com as mudanças na estrutura de cargos em comissão, 81 serão extintos no tribunal. Também vai ser regulamentada a lei de gratificação por execução de trabalho relevante, técnico ou científico. A proposta aprovada complementa uma série de ações que vêm sendo implementadas para a reestruturação administrativa do Poder Judiciário. O documento precisa ser aprovado pela Assembleia Legislativa do Ceará e depois encaminhado para a sanção do governador do estado. O Comitê Executivo do TJCE realizou a primeira reunião do ano. O objetivo foi definir os projetos para o biênio 2017-2019. O encontro ocorreu no dia 10 de fevereiro e foi conduzido pelo chefe do Poder Judiciário, desembargador Gleidson Pontes. Participaram o diretor do Fórum Clóvis Bevilacqua, juiz José Ricardo Patrocínio, além de juízes auxiliares da presidência, superintendentes, secretários e assessores do tribunal. Na ocasião, foram apresentadas as 44 propostas de projetos vinculadas ao Plano Estratégico 2015-2020 da Justiça Cearense. Entre elas estão o desenvolvimento da solução consensual de conflitos, a construção de 3 fóruns, a expansão do processo eletrônico nas comarcas do interior e a implantação do sistema de videoconferência com réus presos. As reuniões do Comitê Executivo serão quinzenais e vão tratar de assuntos técnicos e de acompanhamento de projetos e metas. Já o Comitê Estratégico do Tribunal vai promover encontros quadrimestrais com a finalidade de prestar contas e reunir a sociedade para aprimorar o plano estratégico do Poder Judiciário. Segundo o presidente do TJCE, os comitês são fundamentais para unificar o trabalho e definir as prioridades da gestão 2017-2019, considerando fatores como orçamento e pessoal. Elegemos aqui nessa reunião quais aqueles projetos que exigem de nós uma brevidade para que o Poder Judiciário atenda com a devida medida ao jurisdicionado, principalmente no que diz respeito à parte de virtualização de processos. Se a gente conseguir isso num curto espaço de tempo, certamente as outras ações vão ser viabilizadas também brevemente. Todo voltado para uma prestação jurisdicional célere. No próximo bloco, vamos falar sobre as ações de segurança promovidas pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Voltamos já! O desembargador Mário Parente Teófilo Neto assumiu a coordenação dos juizados especiais cíveis e criminais
e da Fazenda Pública. O magistrado já promoveu o primeiro encontro com juízes da capital e do interior que estão à frente dessas unidades. A reunião ocorreu na ESMEC, Escola Superior da Magistratura do Ceará, e começou com uma prestação de contas da gestão do desembargador Haroldo Máximo, coordenador do Sistema de Juizados Especiais do Ceará no biênio 2015-2017. Ele destacou, entre as principais realizações, a implantação do trabalho do juiz leigo e a reformulação das turmas recursais, que agora contam com magistrados em dedicação integral. Inúmeras foram as realizações. Não é? Eu, inclusive, acabo de apresentar aí inúmeras delas, não é? Algumas inovadoras, tais como, por exemplo, a instituição do juiz leigo. Não é? Chegamos a fazer um curso de formação de juiz leigo, hoje foi algo que não existia entre nós. Espero que haja uma continuidade desse trabalho. Em seguida, o desembargador Mário Parente assumiu o comando da reunião e apresentou os projetos da nova administração, que vai priorizar o primeiro grau de jurisdição. O novo coordenador afirmou que pretende promover nova seleção de juízes leigos e realizar mutirões para dar mais agilidade ao andamento de processos. Ele ainda ressaltou a importância dos encontros com representantes dos juizados especiais cíveis e criminais e da Fazenda Pública da capital e do interior, que ocorrem uma vez por mês. Um dos problemas que a magistratura vivencia muitas vezes é exatamente a falta do diálogo, uma interlocução entre os juízes, devido ao acúmulo de serviços, devido muitas vezes o juiz estar distante um do outro em razão das comarcas, para que possamos discutir problemas comuns e buscar também soluções que sejam comuns. Então, essas reuniões mensais eu reputo de grande importância para todos os juízes e para nós também da coordenadoria, onde deveremos desenvolver esforços, não só dessas reuniões servirem como reuniões de informações sobre assuntos que interessam a realidade dos juizados, mas sobretudo também de formação. O juiz Elison Pacheco, titular do Juizado Especial de Sobral há 4 anos, considera essencial a troca de experiências com os colegas. Apesar da distância, a gente se esforça para tentar estar presente aqui, porque ela realmente é muito importante, né? Primeiro, compartilhar as experiências, né, nossas no interior, trazer também os problemas para tentar solucionar, conseguir algumas soluções, né, com os nossos coordenadores. A juíza Josiana Cavalcante Serpa, atual vice-diretora do Fórum Clóvis Bevilacqua, segue como coordenadora dos juizados na capital. Ela explicou que foram definidos eixos de trabalho para garantir melhores resultados ao final do biênio. Esse semestre nós vamos montar uma nova seleção para juízes leigos para o Estado. Também vamos atuar diretamente com o pessoal do grupo gestor do PJE, já que o PJE é o sistema eletrônico, o processo eletrônico, que atua em todo o sistema dos juizados especiais aqui no Ceará. Vamos também desenvolver ferramentas de melhoria de julgamentos de demandas repetitivas para os julgamentos na turmas recursais. Vamos fazer também um estudo para apresentação de alguns municípios que precisariam de mais juizados especiais, como é o caso da Caucaia, comarca de Caucaia. Enfim, foram 27 ações que nós deliberamos para o biênio 2017-2019 e elencamos algumas prioridades e vamos começar o trabalho. A reunião ocorreu no dia 10 de fevereiro. O diretor da ESMEC, desembargador Heráclito Vieira, que é suplente da coordenação dos juizados especiais, também esteve presente. Atualmente existem 24 juizados especiais cíveis e criminais na capital e 18 no interior, além de 4 da Fazenda Pública. Em vigor desde março do ano passado, o novo Código de Processo Civil instituiu uma série de novidades. Entre elas, o incidente de resolução de demandas repetitivas. O IRDR permite que um mesmo entendimento seja aplicado a outros julgamentos com temas iguais. Confira mais detalhes no quadro Trocando em Miúdos desta edição. Você já deve ter ouvido falar de situações em que 2 ou mais pessoas recebem diferentes decisões para casos semelhantes. Para evitar que isso aconteça, o novo CPC instituiu o IRDR, dispositivo fundamental para a criação do Sistema Brasileiro de Precedentes Jurídicos. Essa mudança busca deixar o judiciário mais eficiente, previsível e acessível para a sociedade.
O juiz Emílio Viana, auxiliar da vice-presidência do Tribunal de Justiça do Ceará, explica que o IRDR vai criar precedentes formalmente vinculantes, ou seja, os mesmos parâmetros de sentença deverão ser usados por todos os magistrados do Estado. Com isso, pretende-se dar maior estabilidade às decisões do Judiciário. Digamos, uma mesma demanda, ou há um grande número de demandas tratando de uma mesma gratificação para uma determinada categoria de servidores públicos. Ao invés do tribunal ter que julgar essa mesma demanda ou esse mesmo tipo de demanda dezenas de vezes, centenas de vezes, é possível que seja instaurado um incidente e aí ele julga o processo paradigma, fixa o entendimento e o entendimento que for adotado, então, será replicado em todos os demais processos que tramitam tanto no âmbito, no caso do Tribunal do Ceará, quanto nas varas de primeiro grau vinculadas ao Tribunal do Ceará. Esse incidente visa propiciar que as decisões sejam mais coerentes. Na medida em que elas sejam mais coerentes, talvez as pessoas se guiem mais adequadamente pelas decisões que forem tomadas pelos tribunais e aí passem a demandar menos, passa a gente a ter um número menor de demandas e isso torna o judiciário mais capaz de dar vazão ao estoque de processos que já tem. E o TJCE já está trabalhando para que o primeiro IRDR do Ceará seja instaurado. A proposição foi feita pelo desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, da 4ª Câmara de Direito Privado. A lei diz que há 1 ano de prazo para que esse IRDR seja concluído. Essa instauração, pelo que me é dado saber, ocorreu no final do ano passado, portanto, ao longo desse ano todo, com a condução do desembargador Bezerra, certamente esse primeiro IRDR será julgado. Emílio Viana ressalta ainda que no fim do ano passado foi criado o NUGEP, Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, responsável por cuidar da análise das demandas repetitivas. A criação do NUGEP em todos os tribunais do país obedece a uma recomendação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 235. A ideia do CNJ é que os núcleos de precedentes de todos os tribunais dialoguem entre si, trabalhem em harmonia e que os núcleos de precedentes, no âmbito de cada tribunal, subsidiem os julgadores, os membros do tribunal, na condução desses incidentes. Nós ficamos por aqui. Se você tem alguma dúvida ou quer saber mais sobre alguma lei, envie um e-mail para imprensa@tjce.jus.br. Até o próximo Trocando em Miúdos. As ações de promoção de segurança para magistrados, servidores e cidadãos nos fóruns do Estado são resultado do trabalho da presidência do Tribunal de Justiça do Ceará por meio da Comissão de Segurança e da Assistência Militar. Para falar sobre os projetos envolvendo o assunto, eu converso com o desembargador Teodoro Silva Santos, presidente da Comissão de Segurança do TJCE. Seja bem-vindo. Desembargador, quem compõe a Comissão de Segurança do TJCE e qual a competência do grupo de trabalho? A Comissão de Segurança ela foi criada no Tribunal de Justiça em 2011, através de uma previsão do Conselho Nacional de Justiça, e tivemos o prazer de inaugurá-la. Constituímos essa comissão. Até então era um desembargador presidente e o assistente militar. Porém, no transcorrer dessa evolução, hoje a comissão é composta por 3 desembargadores, o mais antigo presidente e 3 magistrados, um por indicação do presidente do Tribunal de Justiça, outro indicado pelo corregedor do Tribunal de Justiça e o terceiro magistrado indicado pela Associação Cearense dos Magistrados. E de sorte que, com esta comissão, nós temos nos dedicado à sua exclusividade, que é exatamente elaborar planos e exatamente visar a plena segurança dos magistrados quando do exercício das suas atividades jurisdicionais. Nós temos uma cooperação entre as polícias judiciárias federal, estadual e outros órgãos de inteligência, exatamente para colaborar com a Comissão de Segurança, no sentido de analisar exatamente e de perquirir, investigar as supostas ameaças assacadas aos juízes ou parentes deste. Tudo isso com o desiderato de dar absoluta garantia e plena segurança para que o magistrado desenvolva suas atividades judicantes com tranquilidade.
O Tribunal de Justiça conta com um plano de segurança institucional? O meu antecessor, que foi meu sucessor quando saí, o desembargador Tacílio, fez um excelente trabalho lá, deu continuidade a alguns projetos que nós tínhamos no tocante à segurança e deixou alguns outros processos que, restando muito deles apenas a decisão final, que é do presidente do tribunal. Até porque, às vezes, depende de uma licitação, depende disso, daquilo, e exaure exatamente as atividades da comissão a partir do momento que o plano é entregue ao senhor presidente para que ele determine a licitação e, por conseguinte, dê aso à sua efetivação. Desembargador, o Poder Judiciário possui projeto para retirar os fóruns de prédios onde funcionam agências bancárias, né? Por que essa medida? É muito lógico e muito inteligente desse ponto de vista essa providência do presidente do Tribunal de Justiça atual, até porque nós sabemos que um banco, uma instituição financeira, atrai exatamente os delinquentes mais periculosos. Isso, sem dúvida, expõe não só o magistrado, como os demais operadores de direito que estão lá, os demais servidores, bem como o jurisdicionado. Porquanto, essa medida é uma prioridade do presidente Gleidson, dentro de um mais rápido espaço de tempo, retirar o fórum das instalações onde existe uma agência bancária. Existem recursos disponíveis para essas ações? A escassez de recursos é evidente, mas nós não podemos perder de vista as prioridades. Ele vai trabalhar em cima de prioridades. Sempre que aparecer uma prioridade e alguma folga no tocante a recurso, ele vai implementar as prioridades. Por exemplo, a prioridade de segurança, outra prioridade que a gente vê da atual administração é no tocante à informatização. No momento em que nós conseguimos efetivar a informatização em todos os demais fóruns da capital e do interior, sem dúvida fica mais fácil até no tocante a serviços de segurança, porque alguns meios de segurança que nós temos em mente e que nós temos levantado através de projetos e através de inteligência, alguns meios dependem para sua viabilização de um sistema integralizado. Há policiais militares em cada fórum do interior? Aqui nós conseguimos, em todos os fóruns da capital, em todos os juizados, nós temos. Porém, no interior nós somos carentes. Onde tem batalhões ou companhias da Polícia Militar, nós procuramos, através dos respectivos comandantes, procuramos que eles nos cedam policiais para exatamente dar apoio, ao menos durante os expedientes forenses. O tribunal entregou detectores portáteis de metais em todas as comarcas. Como funciona e quem opera o aparelho? Quem deve operar o detector de metal são os policiais. E volta aquela pergunta, se todos os fóruns têm policiais. E daí nós vamos exatamente esbarrar nisso. Mas nosso presidente Gleidson, ele tem uma boa relação com o Poder Executivo. E sem dúvida eu tenho absoluta certeza que no tocante a segurança dos magistrados, que a rigor implica na segurança de todos, dos servidores e de todos aqueles que vão ao fórum à busca de justiça. E de maneira que é interesse público, isso é interesse público, é um dever não só do Poder Judiciário, como do Poder Executivo e dos mais poderes. Outra medida de segurança foi o uso de catracas para o ingresso de funcionários e visitantes. Como é feito esse controle de entrada? O servidor do tribunal, ele adentra nessas catracas através exatamente do próprio cartão magnético. Policiais militares e os terceirizados, ele usa o meio biométrico. E de maneira que as demais pessoas se sujeitam exatamente ao detector de metal. Nós estamos com um projeto feito. Quando eu digo nós temos um projeto feito, esse projeto da gestão já do desembargador Tacílio, e esse projeto, uma das sugestões deles é exatamente a substituição dessas catracas. Por quê? Porque hoje, se nós traçarmos um paralelo entre a manutenção dela com uma nova aquisição, sobretudo levando-se em conta a evolução da tecnologia, sai mais barato uma nova aquisição. E tudo isso está sendo pensado para exatamente tanto tornar mais eficaz a segurança das repartições judiciárias, como ao mesmo tempo termos uma despesa menor. Outro projeto de segurança é a instalação de sistema de monitoramento eletrônico por meio de circuito interno de TV. Esse sistema vai ser implementado em todo o estado? Também uma das prioridades. No momento em que se informatizar todo o Poder Judiciário, na capital e no interior, os meios de segurança de alta tecnologia serão mais fáceis. E de maneira que é também uma das metas prioritárias
da nova administração é exatamente instalar esse sistema, porque ele é muito eficaz exatamente no tocante à segurança dos magistrados, sobretudo por ocasião das audiências. O Judiciário em Evidência faz agora um breve intervalo e daqui a pouco volta a falar sobre a Comissão de Segurança do TJC. Estamos de volta para falar sobre os trabalhos da Comissão de Segurança do TJC. Nosso entrevistado é o desembargador Teodoro Silva Santos. Quem faz parte da equipe da assistência militar? Na assistência militar nós temos um tenente-coronel de Paula, ele é o assistente militar, e alguns oficiais. Nós devemos ter um contingente de mais de 130 policiais para exatamente darmos cobertura praticamente ao estado todo, nas necessidades. Nós precisamos de mais gente, levando-se em conta a quantidade de comarcas e as demandas existentes quando da prestação jurisdicional, e de sorte que, além de nós termos os policiais militares lá, nós temos também os policiais bombeiros que visam segurança no tocante a incêndio, a prevenção, socorro à vítima. Com relação ao socorro à vítima, em 2011 nós tínhamos alguns convênios e hoje nós chamamos cooperação e vamos voltar a reativá-los com o CIOPAER, com a Polícia Rodoviária Federal, até porque, sobretudo, os magistrados que judicam nas comarcas do interior, eles andam muito em BR e às vezes pode ocorrer o imprevisto, e com o CIOPAER tendo condição de chegar uma aeronave rápida, e assim como essa parceria com a Polícia Rodoviária Federal, nós temos condição até de uma viatura dessa instituição federal acompanhar o magistrado. Nas rodovias estaduais nós também temos um bom relacionamento com o pessoal da Polícia Rodoviária Estadual. Também vamos insistir em uma cooperação formal. Desembargador, a assistência militar é responsável pelo recolhimento de armas dos fóruns. Quantos armamentos já foram recolhidos e qual o destino das armas? De 2011 para cá, até 2016, nós já foram recolhidos mais de 72 mil armas, envolvendo armas de fogo e armas brancas. Uma equipe comandada por um oficial, um capitão da polícia, se desloca até o local onde ela se encontra e as conduz para cá. De maneira que, por questão de segurança, a partir desta administração, ao invés de dispor de uma equipe de 4 policiais, nós vamos transferir essas armas da comarca pequena para o batalhão mais próximo, e de lá nós vamos buscar sob a escolta do pelotão especial, para exatamente afastar a mínima possibilidade de que sejamos sabotados ou sejamos assaltados. E daqui nós fazemos procedimentos imprescindíveis. Nós as cadastramos, temos o controle de todas as armas, as origens e, sobretudo, o número de inquérito ou processo aos quais elas pertencem. E de maneira que, quando concluímos esse cadastro, desmontamos-as e, em seguida, transportamos para o Exército Brasileiro, a 10ª Região Militar. Desembargador, a comissão realizou vistoria nas instalações onde vai ser transferida a vara de audiências de custódia de Fortaleza. Que avaliação o senhor faz da visita? A atual administração, quando assumiu, já existia a audiência de custódia, o prédio da audiência de custódia que fica vizinha à delegacia de capturas e prestes a ser inaugurada. Quando assumimos, o presidente do tribunal pediu para fazermos uma visita. Convidamos todos os segmentos, os integrantes do Poder Judiciário, os juízes, os magistrados, os membros do Ministério Público, membros da Segurança Pública, comandantes do Corpo de Bombeiro, representantes da Polícia Federal e de outras pessoas que, exatamente, direto ou indiretamente, têm conhecimento, conhecem o que é segurança. Uma das coisas mais importantes que foi questionada e terminou sendo acatada seria exatamente a segurança ao chegar ou ao sair da audiência de custódia. Até então era na frente de uma avenida que o trânsito é muito grande. E de sorte que nós chegamos a um consenso no sentido de abrirmos exatamente uma instalação física, um prédio vizinho, utilizar dele, e aquele prédio passaria a ser um posto policial para que somente tivesse acesso, ou seja, acesso privativo, os magistrados e os membros do Ministério Público que participariam ou que vão participar das audiências. E de maneira que esses magistrados e esses promotores adentravam a sala de audiência sem ser visto e sairiam também sem ser visto. Qualquer pessoa do povo poderá sim assistir a essas audiências.
Agora, ao juiz, valendo-se do poder de polícia, que é um poder que está previsto no Código de Processo Penal, o juiz pode limitar o número de pessoas que devam participar daquela audiência, afora aquelas que as suas participações são imprescindíveis. Recomendei ao coronel de Paula que se preparasse um relatório no tocante à segurança física e das instalações do prédio. Vamos repassar tudo que foi colhido lá ao senhor presidente do Tribunal de Justiça, porque a palavra final cabe ao presidente do Tribunal de Justiça. Tem duas coisas que, sem dúvida, é uma vantagem, que seria a distância aonde se encontram os prédios custodiados e as instalações da sala de audiência, e as vizinhanças, que nós temos ao lado 2 batalhões de choques. Mas, por ocasião de debates, tem alguns magistrados, alguns promotores que são contra, outros a favor. Ao certo é que nosso desiderato, nossa vontade, é que se chegue a um denominador comum, porque nós não podemos perder tempo quando da prestação jurisdicional. No que consiste o projeto de videoconferência com réus presos e como está a implementação? A audiência, videoconferência, evita deslocamento do preso do presídio para o fórum. Que esse preso seja sabotado, abatido ou vítima de um ataque, de maneira que a videoconferência é uma alta tecnologia muito avançada, serve também para reduzir o risco daqueles que participam fisicamente da instrução, do magistrado, do membro do Ministério Público, do advogado e etc. A prioridade do nosso presidente do Tribunal de Justiça é instalar a videoconferência de modo geral. Que outras medidas o Poder Judiciário pretende implementar para reforço da segurança? É ideia nossa, inclusive eu já recomendei ao assistente militar, fazermos um grupo de policiais permanente no nosso próprio tribunal, exatamente para atender de emergência as situações que urgem repentinamente. Ocorreu um problema em Caucaia, esse grupo está disposto a sair daqui o mais rápido possível para dar total apoio aos magistrados. Mas foi mais distante. Esse grupo, baseado em uma cooperação que temos com o seu Paé, se desloca-se até o seu Paé, esse grupo se desloca ao local onde o magistrado está necessitando. Pretendemos criar também, no interior da comissão, um grupo de inteligência para saber os rumores que estão ocorrendo e que o próprio juiz às vezes não sabe. Eu conversei com o desembargador Teodoro Silva Santos. Obrigada pela entrevista. Eu aqui fico feliz. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias no site www.tjce.jus.br ou no Facebook TJC Oficial. Você também pode acompanhar o programa por meio do YouTube. Obrigada pela companhia e até semana que vem.